Fala pessoal, estamos aqui hoje para o nosso primeiro podcast do ano de 2025, de cara nova, né, Maurílio? É isso aí. E aproveito para perguntar para você onde nós estamos, Lilo. Estamos no iEstúdio Folha de Londrina, no Spotify, no YouTube, Geoncast e hoje de cara nova aí. É isso aí, dando start, um primeiro episódio de número 66, é isso? É isso aí. Cara, são vários episódios. E hoje, um episódio muito especial com uma pessoa da família Bolognese, que honra... Família de peso, hein? família de peso. Então, por favor, passo para você fazer a apresentação da nossa convidada e depois eu farei da nossa... O reforço dos hosts, é isso? É co-host, como é que chama, Dedé? Co-host. É, um co-host aí, ó, tá vendo? Por favor. Legal. Hoje, nada mais, nada menos que a minha irmã, né? O cargo mais importante é esse. Débora Bolognese, ginecologista, formada em medicina pela Universidade Federal de Brasília, especialização multiprofissional em atenção básica de saúde na Universidade Federal de Santa Catarina. Se eu esquecer alguma coisa, me corrige, hein? Residência médica em ginecologia e obstetrícia pela UEL. Pós-graduada em ginecologia regenerativa, estética e funcional pela ABCGREF. É isso? ABGREF. Você colocou um C aí, cara. Não, eu li errado mesmo. Não tem C ali, você falou C. Tá tudo bem. Bem-vinda, obrigado pela participação. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, me sinto muito honrada pelo convite. Sei que muita gente importante já passou por aqui, então agradeço o convite. Muito legal, obrigada. Débora. E aproveitar então para apresentar a nossa co-host, nosso reforço, minha amada esposa, gravidinha da Dudinha, maravilhosa, linda, sensacional, esplêndida. Gerente da G1. Gerente da G1. Mais. E ela veio dar esse reforço pra gente, justamente porque o assunto é voltado para as mulheres. Né? Isso aí. E falando nisso, hoje eu não sou mais Fernanda Copini, eu sou a mãe da Duda. É a mãe da Duda? Agora esquece a mulher, né? Esquece a pessoa, é só a mãe da Maria Eduarda Copini Munhoz Pinto. Toma isso aí, cara. Personalidade, né? Nome de nobre também, nome longo, igual o teu. Igual e o da Débora, também. então? Vamos começar pelo nome completo da Débora. Vai, vamos lá. Minha mãe se inspirou no Dom Pedro. Então vamos lá, porque a Duda também vai ser 5, né? Vai ser 5. A Duda vai ser Maria Eduarda Copini Munhoz Pinto. É isso aí. Olha só. Tá vendo? Coitada, E o teu? ela Fala que então, lute. Débora. Débora Fernanda de Araújo Sebastiane Bolognese. Isso! Tem tá o vendo? Fernanda aí no nome. Aí, ó. E não teve o segundo, né? Porque isso aqui é único, né? É, Nosso nobreza, Bolognese segundo. Minha mãe com as manias de grandeza, né? Legal. Beijo, mãe. Inclusive, aproveitar para dizer, galera, que a Fer deixou ontem no Instagram dela uma caixinha de perguntas e ela vai soltar algumas perguntas aqui também para Débora, né? Eu vou falar para a doutora Débora, né? Ser um pouco mais formal aí. E a gente tem também algumas perguntas aqui para a gente dar o start. Como foi a sua jornada aí até se tornar médica, Débora? Por favor. Eu comecei muito jovem e fiz a minha primeira faculdade de marketing e propaganda. Terminei e depois do marketing eu fui para o meu sonho de criança, que era ser dentista. Então o meu é um pouquinho diferente, eu nunca pensei em ser médica. E na odontologia foi onde eu conheci as matérias ali básicas, né? Anatomia, fisiologia, onde eu me encantei ali pela medicina. E aí, durante essa trajetória, na época, o meu marido foi transferido de estado, onde eu interrompi o meu estudo em odontologia e eu vi essa possibilidade de começar, então, essa trajetória na medicina. Então, foi aí que eu iniciei esse percurso ali como médica. Que legal, que legal. Então, você fez marketing antes. Aí, ó, a turma do marketing aí, ó. Tá vendo? Tem uma marqueteira aqui também. Podem ser... os futuros não são médicos, os futuros urologistas, né? Urologistas aí. Muito bom, muito bom. E daí você foi estudar em Brasília, né? Na UNB.
se Isso. formou lá, começou... Você veio trabalhar aqui, né? Logo que se formou. Não Isso. chegou a trabalhar lá, né? Eu tive a Manu, né, nesse meio tempo ali durante a faculdade. E aí vim para Londrina, porque tinha o apoio daí da família, né? Conseguia ter esse suporte familiar. E aí vim para Londrina, então em Londrina que daí eu fiz a minha residência na UEL em ginecologia e obstetrícia. Que legal. Muito bom. E daí, bom, depois você virou médica e fez a residência aqui na UEL, né, em ginecologia. E na época você estava trabalhando na UPA, né? Com atendimento geral. Chegou a fazer partos lá no... Como que é o nome do hospital lá? No HU, isso. Isso, então, na verdade, assim, durante a minha trajetória ali na medicina, foi quando eu me encantei pela ginecologia e obstetrícia. Quando eu engravidei da Manuela, e foi um susto, assim, durante a faculdade, foi quando eu comecei a ter esse olhar para a ginecologia e obstetrícia. E passei mal durante a faculdade, tive ameaça de trabalho de parto prematuro, em meio a esse desconhecido, eu me encantei, então, e comecei a me aprofundar na ginecologia e obstetrícia. Quando eu formei, a Manu era muito pequenininha, então eu resolvi me dedicar um pouco à maternidade e fui trabalhar como clínica na época. E durante um plantão na UPA, tinha uma gestante, já fazia alguns anos que eu não fazia parto, que eu já tinha saído da faculdade, faz uns 3, 4 anos. E eu me deparei ali no começo de um plantão com uma gestante que o diagnóstico, quando eu peguei o plantão, veio como cólica renal. E aí, quando eu fui examinar, na verdade, ela estava em trabalho de parto. Nossa. E eu ali fiz o parto dela, não deu tempo de transferir para a maternidade na época, e eu fiz o parto dela. E foi ali que eu tive a certeza que eu queria ginecologia e obstetrícia. Que legal, que legal. No Mas susto. foi parto normal? Foi parto normal. Normal? Foi parto normal ali. Eu não posso ver essas coisas, eu desmaio. Eu não sirvo pra ser médica, minha área é outra. Ainda bem que cada um tem seu dom, que eu passo muito mal, acho que eu saio gritando, correndo. Então, assim, daí no começo eu realmente trabalhei bastante com a parte, né, de obstetrícia, que é a parte que eu tinha me encantado, mas durante a minha residência, eu me deparei com muitas mulheres ali, 40 a mais, vamos colocar assim, e que estavam muito desassistidas com a questão da reposição hormonal, né? Pelo mito da reposição hormonal na época que reposição causa câncer, enfim. Então, isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Isso em 2019. 2019. Não Isso faz vem tanto até tempo, hoje, 5 né? anos, mais ou menos. E até hoje ainda eu recebo muitas pacientes que chegam para mim com essa queixa, né? De muitos sintomas ali de climatério e menopausa. E chegam, porque o médico não quis me passar hormônio, porque ele falou que o hormônio dá câncer. Então, eu me deparei com essas mulheres ali com uma baixa qualidade de vida, porque são muitos sintomas nessa fase, né? Muitas mudanças. E aí eu queria algo que eu pudesse ajudar essas mulheres. E aí foi onde eu me encantei por essa parte da reposição hormonal. Então conta pra gente um pouquinho mais detalhado isso. Até vou aproveitar que eu sou bem leigo, né? E aí a gente... a questão da menopausa, isso daí é exclusivamente para para a mulher que está passando pela menopausa ou não necessariamente? Esse é um ponto. E segundo, existe porque o pouco que eu já ouvi é assim, que tem uma idade e tal, então tem uma faixa que começa mesmo, tem gente que demora mais, tem gente que tem prematuro isso, como que funciona? E se eu falar alguma besteira, você também fica à vontade para tirar sarro de mim. Eu não manjo nada. Imagina. Então, assim, a queda hormonal, ela acontece muito tempo antes da menopausa, né? 10, 15 anos antes. Então, a partir ali dos 35, 40 anos, a mulher já entra em queda hormonal, né? Então, a menopausa, ela é uma data só. A menopausa é a data da última menstruação da mulher. Tá. E esse diagnóstico, ele é feito 1 ano depois. Então, se a mulher menstruou, por exemplo, hoje, e não menstruar até o dia 4 de janeiro de 2026, a data de hoje foi a menopausa dela. Só. Isso é um marco, é uma data. O climatério já é uma fase. Então, o climatério, ele pega antes dessa mulher entrar na menopausa, a partir dos 40, digamos assim, pega a menopausa e vai até os 65 anos, né? Então, o climatério, ele realmente é uma fase. A média da brasileira entrar na menopausa é em torno de 50, 51 anos. O que é climatério? O climatério é essa fase de queda hormonal, que acontece a partir dos 40 anos. O nome dessa fase é climatério. É climatério, isso. Tá. Então, essa fase... Mas isso é para mulher só ou para homem? O homem tem a andropausa, né? Então, a queda hormonal ali masculina. Então, a mulher, daí o nome é um pouquinho diferente.
Então, essas mulheres, elas começam a ter sintomas ali das quedas hormonais a partir ali dos 40 anos e muitas vezes não são diagnosticadas por isso. Entendi. Então, oscilação de humor, irritabilidade, ansiedade, cansaço, indisposição, o que é o mais falado, o famoso fogacho, né? Que é o famoso calorão. Nossa, né? recebi muita pergunta, a gente vai falar sobre isso. Isso. Pode ir perguntando aí, Fer. Tudo, são muitos e muitos sintomas. E muitas mulheres acham que é por conta da idade, isso é normal. E, na verdade, ali tem a ver com a questão da queda hormonal. Então, quando você entra ali com a reposição hormonal, quando bem indicada, lógico, e para as mulheres que podem fazer o uso, a gente tem uma melhora ali desses sintomas significativamente, né? Legal. E quais são os hormônios que fazem essa reposição? É testosterona? Mas quais outros hormônios que fazem essa reposição para ajudar essas mulheres? Isso. Então, a reposição hormonal, ela é o que é conceitualmente? É você repor aquilo que a mulher perdeu, né? Então, aquilo que está em falta, aquilo que diminuiu. Então, são basicamente os 3 hormônios. Progesterona, estradiol e a testosterona, que são os hormônios que hoje a gente chama de bioidênticos. O que é isso? São hormônios que são produzidos, sim, em laboratório, mas tem uma molécula semelhante ao que o nosso corpo perdeu. Legal. Eu recebi muitas perguntas, mais ou menos as mesmas, né? Mulheres de mais idade, mas eu sei que acontece com mais novas também. O caso... Meninos, desculpa, né? Mas a gente precisa falar isso, o ressecamento íntimo. Isso agrava mais na menopausa ou não? Porque eu vi que são dores de várias mulheres, né? Não é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina, né? Então, eu acho importante a gente trazer esse assunto aqui, porque às vezes a mulher, no íntimo delas, ela tem vergonha de contar para alguém, para um médico, e acaba achando que ela é assim, não tem jeito, vai ser assim a vida inteira. E a gente sabe, né, que isso é ruim para ela, para o relacionamento, enfim. Conta pra gente um pouquinho aí, Débora. Tá. O ressecamento íntimo é uma queixa muito frequente, né, nas mulheres na menopausa. Não é exclusivo, existem outras causas, por exemplo, depois da gestação, né, pode acontecer também um período ali desse ressecamento íntimo, mas é muito comum ali com a queda do estradiol, que é um desses hormônios. Então, essas mulheres pioram muito a qualidade de vida delas. Então, esse ressecamento leva uma dor na relação, ela evita ter a relação, né? Então, isso também impacta no relacionamento com o parceiro, né? Machuca, fica com dificuldade ali até de fazer um exame ginecológico ou fazer um ultrassom, predispõe, ela tem infecções por conta dessa que a gente chama de atrofia, né? Esse ressecamento vai deixando a mucosa bem fininha, muito sensível, então ela começa a ter infecção de urina de repetição, candidíase de repetição, incontinência urinária, começa a perder urina aos esforços, quando tosse, espirra, perde urina, então tudo isso impacta na qualidade de vida dessa mulher, né? E quando a gente entra com a reposição hormonal ou com o uso também, existem outras possibilidades, uso de tecnologias, de laser, a gente consegue devolver ali a função da região íntima. Legal. E aquele adesivo da testosterona, eu já vi várias pessoas passando ele. Eu não sei como é que funciona, mas isso ajuda? A reposição hormonal como um todo, ela ajuda sim, né? Tanto o estradiol, a testosterona, ela tem esse intuito ali de melhorar, né, essa lubrificação, então devolvendo sim essa... Mesmo sendo adesivo ali... Mesmo. Existem várias vias de administração de hormônio, né? A via que é a via da pele, que é a transdérmica que a gente fala, é uma das vias. Então, existe a via oral, existe a via vaginal, existe o implante hormonal, né? Que são vias diferentes. Cada paciente, ele vai absorver de uma forma diferente. Então, tem paciente que vai se adaptar muito bem ao gel, né, ao adesivo. Tem paciente que não vai absorver ou não vai conseguir usar de uma forma regular. Então, muitas vezes a gente vai ter que passar para implante, por exemplo. Então, cada caso é único. Então, isso é importante da gente individualizar e personalizar, porque não existe uma receita de bolo. Se você passa um hormônio, o mesmo hormônio para todas as pacientes, isso não vai funcionar. Então, por isso que muita gente fala, eu passei tal coisa igual da minha amiga e para mim não resolveu. Porque precisa ser individualizada essa prescrição e ajustada com uma certa frequência. É importante, né, pedir pro médico que acompanha, né, para fazer esse exame para ver se tá tudo dentro, se precisa repor ou não. Exatamente. Legal. Eu anotei um tópico aqui que é ginecologia regenerativa, estética e funcional. Hoje a gente está numa época aí de muitas
procedimentos no rosto, né? Então, isso aqui, não sei se tem a ver, é um procedimento estético íntimo ali. Conta isso pra gente, como que funciona. Isso é relativamente novo ali dentro da ginecologia, né? Então, tanto a parte estética, você melhorar, assim como a gente faz procedimentos para o rosto, a gente pode fazer para o corpo. Pro cabelo, Maurílio. Exato. Ó, a gente gravou aqui com o Rubens Pontello e eu sofri muito bullying do cabelo, mas a gente descobriu que muita gente desfaz depois, né? O procedimento. O procedimento não do cabelo, né? Então, mas não e do cabelo. se isso acontecer num futuro? Já vou ficar sem. É verdade. A desarmonização facial. A gente falou da Graciane Barbosa, né? Que ela tá desfazendo. Então, já vou tá ficar resolvido, adiantado. né? Fica do jeito que eu tô, né? Tô feliz assim. Mas vamos voltar aqui na ginecologia regenerativa, estética e funcional. Então, é uma... Aí eu também, né? Peço perdão para as meninas, mas como que... Pode explicar aí, rasga pra galera aí como que funciona. Por isso trouxemos uma dama, para questionar outra dama, né? Não fica tão, né? invasivo, né? Imagina a gente falar do negócio do ressecamento, eu nem sei falar isso daí. Ainda bem que veio das perguntas da Fer lá. Então, na verdade, assim como o nosso rosto e nosso corpo envelhece, a região íntima também envelhece. Então, os procedimentos que a gente faz ali no rosto e no corpo, hoje a gente pode fazer na região íntima. Então, um preenchimento, um bioestimulador, deixar a região mais lisinha, com menos ruga. E o mais importante não é nem a questão estética, né? Claro, isso faz parte. Tem paciente que isso impacta muito até a forma como ela se vê, como ela se relaciona com o parceiro, né? Tem paciente que às vezes não tem relação com a luz acesa, porque não gosta, às vezes tem um lábio, né, que a gente fala o lábio interno ali muito grande, às vezes causa um desconforto, uma dor, raspa na roupa, aperta, tem dificuldade de higiene, então isso também é funcional. Então, o próprio ressecamento, né, o ressecamento é uma disfunção, a incontinência urinária é uma disfunção. Então, hoje a ginecologia, né, estética e funcional, ela vem também para devolver a função para essa mulher. Tá. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Devolver dignidade à mulher. Deixa eu perguntar agora a curiosidade, né? Tá legal esse tópico. A pergunta, por exemplo, igual você falou, Débora, Você tá pensando se tem urologista que faz esse serviço. E tem. Não tô, não. Não, é que é um pouco... Eu me sinto um pouco envergonhado mesmo, minha dama estando aqui, né? Ó, o Eric aqui até baixou a cabeça aqui, nosso... Esse assunto não é pra amador, né, Débora? Os caras não vão conseguir. Não. Eles estão tentando segurar desde o começo o riso aqui. Mas vamos lá. Os lábios, né? Vamos falar. Ele, tipo, quando a mulher vai fazer uma redução, vai ajustar e tal, ele cresce, e cresce por quê? Tipo, ele já era grande e aí cresce mais? Ou tipo, porque ou engravidou, ou porque teve muita relação, ou tomou hormônio. O que leva a essa desproporção que depois tá... raspa, essas coisas aí. Então, Vinícius, existem várias causas, né? Desde o fator genético, né? Porque ela tem essa questão mesmo genética. Quanto o uso de hormônio, o próprio envelhecimento, que vai deixando a região ali mais flácida mesmo, né? Com excesso de pele. Então, tem diversas causas que isso pode acontecer. Sim, e aí, então existe esse procedimento e a doutora faz também? Não, Exato, eu faço toda essa parte estética. Então, tanto pode ser um procedimento cirúrgico, em alguns casos, né? Quando é o lábio interno, por exemplo. E se for o lábio mais externo, a gente tem outros procedimentos que não a cirurgia, né? Então, como eu falei, um preenchimento ali no local, né? Um bioestimulador, ou uma região que é mais escurecida, se ela quer clarear essa região. Então, tem tratamento para isso, para clarear também. Tem tratamento para clarear. E a procura é muito grande. Isso que eu ia perguntar, é muito grande demanda, na estética. Né? Muito grande. Nossa. Muito grande. E isso tem a ver com aquele laser íntimo ou não? Também. O clareamento a gente faz no laser também. Então, é feito um protocolo ali. Tem peeling, tem laser, tem microagulhamento, tem vários... Isso né? é bem recente ou não?
relativamente recente. Porque eu sei, a gente até quando estava com o Rubens aqui, ele falou da questão de como no Brasil, nós estamos num dos países que é mais preocupado com a estética, com a aparência, tudo do mundo, né? Uhum. Então, esse tipo de procedimento aqui no Brasil, ele tem sido, imagino que tenha sido procurado, começou a ser mais procurado na medida também que as mulheres têm mais acesso, né? Assim, porque eu imagino, né, que antigamente existia um preconceito maior, as mulheres, né, tinha menos informação, menos acesso, né? E hoje tem muito mais acesso, né? Então, e isso está aumentando, doutor? Muito. Sempre foi, né, ali um tabu, né? Isso, um mito. Então ninguém falava disso. Então hoje a procura é muito grande para essa parte da estética, né? Ó, a gente colocou um tópico também de tecnologias na ginecologia. Como que tá isso hoje, as tecnologias? A gente até falou um pouquinho do laser, né? Se puder comentar. Isso, então o uso dessas tecnologias, eles vêm, na verdade, é uma ginecologia mais moderna, né? Então ele vem para somar aí, para melhorar, rejuvenescer a região íntima. Então, por exemplo, o laser, né, que a gente usa na parte vaginal, ele melhora a lubrificação, dor na relação, incontinência urinária, atrofia, né, o ressecamento. Pode ser usado ali para o clareamento. Inclusive, utilizo o laser também para fazer a cirurgia. A própria cirurgia, que é chamada de ninfoplastia ou labioplastia menor, que é a redução desses lábios, também eu faço com laser, né? É um procedimento que a gente faz em consultório, com anestesia local ali. Então, você consegue ter um refinamento melhor ali dessa cirurgia. Mas não é considerado... quando usa o laser, daí é cirurgia também? Isso, ele é um corte, mas ele não é um bisturi. Então, ele corta na luz do laser, né? Então, ele faz esse corte, dá o ponto, tudo. Mas o laser, ele refina muito mais, né, essa cirurgia. Ele sangra menos, ele incha menos. Então, tem bastante benefício ali da gente utilizar o laser do que utilizar, por exemplo, um bisturi. Uhum. E as mulheres que, de repente, estão assistindo e que têm essa dúvida de fazer e tal, como que funciona o pré e o pós, assim, para o procedimento, se depois para urinar é ruim, é desconfortável, né, relação tal, como que funciona isso? Assim, o pós-operatório, quando a gente faz a laser, a recuperação ela é mais rápida, mas demanda cuidados também, porque é uma região ali que fica, a gente anda, então, né, sim, há um atrito ali, existe um inchaço ali, principalmente na primeira semana, demanda um cuidado muito maior, onde ela vai ter que ficar colocando gelo no local para reduzir o inchaço, o sangramento, que em média de uns 15 dias sem exercício físico. A partir de 15, a gente avalia alguns exercícios mais leves, como o braço, por exemplo, eu já consigo liberar. 30 dias daí exercício mais intenso, ou perna, e 30 dias para relação sexual e banho de imersão, banheira, piscina. Então, esse é um tempo maior ali, que são esse período ali de 30 dias. Legal. Ótimo. E uma das perguntas também que eu recebi com muita frequência aí, o que aliviar esses fogachos na menopausa? Tá. O que as mulheres podem fazer para não sentir tanto fogo, tanto calor, porque, né? Essa é uma das queixas mais frequentes. Mas não é o fogo da paixão, né? É o fogo do calor. Do calor, o fogacho, que chama mesmo. É o fogo de cima, não é o fogo de baixo. É o fogo de cima, não de baixo, viu, Maurício? Você que tava com essa dúvida. Então, os fogachos são um dos sintomas assim mais incômodos das pacientes, e é uma queixa que uma das procuras no consultório por conta disso. Então, padrão ouro ali, reposição hormonal, com certeza. Então, quando a gente equilibra esses hormônios, a gente tem uma melhora, né? Não só dos fogachos, mas de diversos sintomas ali do climatério e menopausa. E algumas medidas ali simples, que não só reposição hormonal, que a gente pode, né, utilizar, evitar comidas muito quentes, muito apimentadas, colocar uma bolsinha de gelo embaixo do travesseiro, porque à noite, no período noturno, é onde vem mais esses fogachos, né? Evitar lugares muito quentes. Roupas também muito quentes, roupa de lã, né?
Então, roupas mais leves ali, evitar também secador. O próprio álcool é um fator desencadeador do fogacho. Olha Então, só. o álcool, o cigarro, né? Então, algumas medidas ali que a gente consegue melhorar ali esses fogachos. Legal. A mulher, ela verbaliza isso, tô com fogacho. Elas falam calorão. Calorão, Ah, tá. Tô com calorão. É porque eu nunca tinha ouvido isso, cara. E, Se eu muita- escutasse isso, eu falei, que isso? e muitas vezes é assim, olha, eu tô dormindo, o ar tá no 16, o meu marido tá coberto e eu tô ali com muito calor, me Caramba. descobre, não resolve. Então, Esse é o impacta fogacho. muito no sono, na qualidade de vida dessa mulher. Nossa. Isso aí. Ou seja, reposição hormonal. Aqui tá com ponto de interrogação. É vida. É vida? Quem faz o uso, né, diz que é vida, Com né? certeza. Claro que quando bem indicado, né, a gente sempre vai avaliar, né, risco-benefício e se tem alguma contraindicação, mas quando bem indicado, traz muita qualidade de vida, né? Porque como eu falei, essas mulheres, nessa fase ali, pensa só, mulher 40 mais, são mulheres que estão passando muitas vezes, o filho tá adolescente em casa, ou a saída do filho, né? Tá parando de trabalhar, tá aposentando. Então, são muitas mudanças nessa mulher ao mesmo tempo. Ela com um turbilhão de emoção ali dentro dela, alterações hormonais, essa mulher extremamente irritada, querendo matar com esses famosos fogachos, os famosos calorões ali, não tem energia, não tem disposição, tá deprimida. Então você imagina, Meu Deus do são céu, muita dá vontade de já alteração. sair correndo. E você imagina, há um tempo atrás, essa mulher não tinha, né? Não se falava em reposição hormonal Sim, antigamente. sim. Então, ela era alguém ia lá, batia o martelo, o médico falava, olha só, aceita que é isso, não tem o que fazer. Aceita que dói era uma menos. sentença para essa mulher. Ah, Deus me livre. Mas a gente sabe que não é acessível para todo mundo também, né? Então, que a gente pode fazer para essas mulheres que não têm acesso à reposição hormonal? Né? Tem algum outro caminho? Isso, alguma coisa mais acessível Eu mesmo? acho que, na verdade, a gente tem que capacitar mais profissionais Perfeito. da saúde. Pra tornar né? mais acessível. Pra tornar mais acessível, né? É. Principalmente Porque o ali no hormônio SUS. em si, ele não é caro. Até onde eu sei, né? Testosterona e tal, não é. Assim, lógico que o tratamento tal, talvez pela falta de profissionais, né, doutora? Deve acontecer isso daí, né? Mas na medida que isso vai se tornando mais comum, eu acho que existe Capacitar esses matéria- profissionais, né? E pra justamente ter acesso, porque é um negócio que muda a vida da pessoa mesmo, né? com certeza salva casamento. Então. Né? Diversas mulheres chegam no meu consultório, né, com essa queixa, porque você imagina, ela não tem libido, ela tem dor na relação, ela evita o marido a qualquer custo, ela tem irritabilidade, então você não pode olhar para essa mulher. Então isso impacta muito no relacionamento dessa mulher. Quando você melhora essa qualidade de vida e o marido também começa a entender, porque Sim. muitos homens não sabem, Não então sabe. acham, minha mulher tá ficando louca, Sim. né? E na verdade tudo isso são distúrbios hormonais, né? Nossa, então literalmente o hormônio é vida. Mas falando em hormônios, o anticoncepcional é cancerígeno, não é? Até a gente comentou isso no começo. O que a doutora fala? Porque, tá cheio de celulite. Nossa, meu Deus, É muito um anticoncepcional. É verdade? É mito? Então, assim, o anticoncepcional, ele não tem nada a ver com reposição hormonal, né? O anticoncepcional, ele não é o bioidêntico, são moléculas que não são semelhantes ao que o nosso corpo produz, certo? Então, e em doses diferentes, porque o hormônio, a reposição hormonal, a gente está dando em dose baixa, aquilo que o teu corpo perdeu. Já para ser um efeito anticoncepcional, para bloquear a tua ovulação e você não engravidar, são doses maiores, né? Claro que cada caso é um caso, a gente sempre vai individualizar, né? Hoje a gente tem optado cada vez menos pela questão do uso do anticoncepcional via oral, né? A gente tem optado muito por não bloquear essa ovulação, e sim, um DIU, por exemplo, que tem ação basicamente local, mas claro que cada caso é um caso. Então a gente sempre vai individualizar. E o Implanon? O que a doutora acha disso? É Implanon que fala, né? Do implante? Isso, o Implanon também é um método contraceptivo que bloqueia a ovulação. Tudo a gente tem que avaliar para quem que a gente tá, porque tudo tem prós e contras, né? Não existe o anticoncepcional perfeito, né? Qual anticoncepcional não vai aumentar peso, que não vai gerar acne, enfim, a gente precisa avaliar para quem que a gente tá
passando, qual é a maior queixa dessa paciente, tudo individualizado. Quando a gente individualiza... A modinha, né? Isso, exato. Hoje a modinha, o chip da beleza e tudo. Exatamente. Então a gente tem que... a mulherada inteira aí colocando. Então a gente tem que realmente individualizar e personalizar. Então tem paciente que vai ser melhor a gente colocar o Implanon, tem paciente que vai ser melhor a gente passar um anticoncepcional por via oral, e tem paciente que vai ser melhor a gente usar um DIU. Legal. Fernandinha, que tem diabetes, tem alguma ressalva para reposição hormonal? A diabetes é da gestação? Não, eu sou tipo 1. Tipo 1, insulina, né? Tá. A gente evita, né, alguns tipos de anticoncepcionais ali. Eu não sei o que você já utilizou de anticoncepcional. Eu tomava oral mesmo. Tava falando mais de hormônio mesmo. De fazer reposição. Reposição hormonal. Ele sempre fala pra mim que isso é vida, né? Que eu preciso colocar nas minhas veias. Na verdade, o ideal é fazer exame primeiro para ver se precisa, né? Porque eu comecei a fazer alguns anos atrás, mas a minha testosterona era muito baixa. Muito, tipo, tava na faixa de 200, assim, né? E a gente sabe que para homem o ideal é ali estar na faixa de 700, 800, enfim. Eu nunca fiz médico, mas é bem consultado. Pra saber como é que tá a minha mas testa. assim, e aí eu comecei a fazer e mudou completamente minha vida. Em termos de disposição, né? De não me sentir tão cansado. Aí a criançada, e vai, e chega e trabalha e brinca. Ou seja, ele tá falando que eu sou uma senhora cansada. Não é não. Tá Não gravado é não. isso. Não é não. Não, mas é um mas negócio... eu noto mesmo a disposição que ele tem, assim, pra acordar, a gente treina mais ou menos no mesmo horário. Eu acordo já cansada. E ele já tá, depois ele vai fazer outro treino. E pela questão de ser homem, né? Isso já ajuda também, né? Certo. A gente sabe que tem essa diferença de hormônio. Mas é bizarro, assim, você vê a diferença, né? dele com a reposição e sem. E assim, Fer, eu trabalho muito com a medicina integrativa, né? Então, na verdade, não é só a questão da reposição hormonal. A gente tem que avaliar essa mulher como um todo. Então, por exemplo, hoje a minha consulta, ela dura 2 horas. Eu não consigo avaliar uma mulher com 15 minutos, né? Porque eu vou avaliar desde a parte hormonal, toda a parte de vitaminas. Então, assim, é do fio de cabelo à unha do pé, você entendeu? Então, muitas vezes, você tá com uma vitamina baixa, né? Com um ferro baixo, com uma vitamina D baixa, com uma B12 baixa, como que você vai produzir hormônio direito? Você não consegue. Então, você tem que otimizar, e não são valores de laboratório, não. A gente tem valores otimizados, né? Então, a gente otimiza toda essa parte ali de suplementação, e isso também impacta muito na tua produção hormonal, muito na tua energia, muito na tua disposição. Então, esse olhar integral mesmo, esse faz a diferença. Legal, já vou marcar uma consulta sempre. Ô, amor, o pessoal não percebeu, mas eu tava tentando uma consultinha aqui. Já ao vivo, né? Ao vivo aqui, vai que sai alguma coisa. A Fer tinha uma pergunta pra fazer ontem. É verdade, né? Que eu zoei, mas é verdade. Quando eu fiquei gestante pela primeira vez, há 4 anos atrás, eu lembro que tinha várias amigas minhas que estavam grávidas também. E muitas delas falavam pra mim, né? Nossa, agora tem que cuidar, né? Pai, não assiste isso. Para não ter relação durante a gravidez, que machuca o bebê e tal. E eu falei, gente, né, não é possível. E eu fui pesquisar. E realmente não tem nada a ver, né? Não, então, isso é mito. Explica um pouco pra mulherada aí. Mito. Isso é mito. Que relação é saudável ter, né? Pode ter relação, o bebê não vai sentir. O colo ali, ele é fechado, tá? Então é protegido ali, salvo algumas contraindicações, né? Se a paciente tiver uma ameaça de trabalho de parto prematuro, um sangramento, enfim. Mas fora isso, pode ter relação normalmente, é saudável. É que tem muitos homens que eu acho que também ficam com medo, né? Eles devem ter um pouco de receio aí, né? Certo. É uma vida que tá aí dentro, né? Então, ótimo. Obrigado, Maurílio, por lembrar. Obrigado pela lembrança, Maurílio. Eu agradeço. O Vinícius agradece. Eu agradeço, obrigado. Débora, outra perguntinha aqui que eu anotei, que o pessoal perguntou. Até que idade a mulher ela tá saudável para engravidar? Essa pergunta A gente teve o exemplo da Cláudia Raia, né? É o que eu acho que é o mais recente, assim, que eu lembro, que ela já entrou na menopausa e ganhou o neném, né? Então, saber se isso é saudável para ela, para
pro neném, enfim. Dá pra entrar na menopausa? Na verdade... Em engravidar? Na verdade, a mulher, Calma. depois da menopausa, ela não engravida, mas ela provavelmente estava na fase de climatério, que é aquela fase que eu falei. De um ano lá? Então, antes de dar 1 ano sem menstruar, a mulher fica nessa fase de climatério. Então, muitas vezes a menstruação tá irregular. Ela vem 1 mês, fica 2, 3, 5 meses sem vir, vem de novo. Então, são fases de oscilação hormonal. Nessa fase, a mulher pode engravidar, sim. Enquanto ela não entrar na menopausa mesmo, ela pode engravidar. Então, independente da idade da mulher. Se ela, claro que é muito mais difícil, porque a reserva ovariana dela tá baixa, então ela tem poucos óvulos ali, não são óvulos também de qualidade. Então, isso dificulta muito uma gestação, né? Mas pode. Se ela tiver 50 e 55 anos e não tiver entrado na menopausa, pode acontecer. E quais são os riscos dela engravidar nessa idade? A idade materna que a gente fala avançada, um risco é muito maior, né? O risco tanto de uma malformação ali, por esse óvulo não ser um óvulo de qualidade, né? Então, o risco de uma síndrome, né, para esse bebê. E fora o risco materno mesmo. Então, ela tem muito mais chance de ter uma pressão alta durante a gestação, de ter um diabetes durante a gestação, de entrar em trabalho de parto prematuro. Então, é uma gestação que a gente fala de alto risco. Então, não tem uma idade exata, assim, que seja saudável até os seus 38 anos. É aconselhável, né? Muitos falam ali, né, que os óvulos até depois dos 35 eles já vão envelhecendo, né? Então até 35, a partir de 40 já se torna um risco maior. Ótimo, ótimo. Mais perguntas, Fernandinha? Eu acho que tem mais. Vai aí, então. Temos tempo aí? Como é que estamos? Temos tempo. Tá terminando já. Sabonete íntimo. O que a doutora indica aí? Para cada paciente tem que ter um tipo de sabonete? É recomendável? Tá. Então, assim, o sabonete, o ideal que não seja barra, né? Sabonete em barra, que fica muito exposto. O ideal que seja um sabonete líquido. Você pode usar um sabonete ali com pH neutro. Então, por exemplo, um sabonete de glicerina, um sabonete de bebê. Existem os sabonetes íntimos, mas nem sempre aquele pH, que é o pH... né, que é o pH da vagina, que é um pH mais ácido, normalmente tem alguns que não são compatíveis. Quando a gente vai fazer o teste da fitinha, então nem sempre aparece aquilo que está marcando ali no rótulo dele, né? Então também tem que ficar de olho nisso. Legal. E para fechar aqui, era sobre continência urinária também. Pessoal, até algumas gestantes me mandaram que depois do parto, né, eu tenho algumas amigas do CrossFit também. E é muito comum. Eu já senti isso também. Depois, logo após o meu retorno, pular uma corda. A gente já vê que já é mais difícil. Então, o que fazer? É caso de fazer uma cirurgia ou isso passa com o tempo? Então, Fê, na verdade, essa é uma queixa muito frequente, né? Que é a questão da incontinência urinária, né? Da perda de urina, que pode acontecer ali aos esforços, né? Pulou, espirrou, tossiu, deu risada. Ou também uma urgência que a gente fala. Então, deu uma vontade de ir ao banheiro, tem que sair correndo, senão pede xixi. Então, isso não é normal. É comum, mas não é normal. E a gente precisa procurar e avaliar. Se é algo temporário, por exemplo, um pós-gestação ali, né? Que pode se resolver. E existem medidas hoje que a gente pode utilizar ali até para melhorar no pós-parto. Então, uma fisioterapia pélvica, que é trabalhar esse assoalho, essa musculatura da região pélvica. Tem o próprio laser que a gente pode fazer ali depois do nascimento. 40 dias depois a gente pode fazer o laser. E tem hoje o que está chegando na clínica daqui, acho que 1 ou 2 semanas, que é a cadeira em cela. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma cadeira de eletromagnetismo, onde você vai sentar nessa cadeira com roupa mesmo, ela vai fazer contrações ali suprafisiológicas do seu assoalho pélvico. Nossa. Então, tudo isso ajudando as mulheres ali a melhorar a continência. Tem pacientes, tem casos mais graves que muitas vezes tem que ir para cirurgia. Então, a gente precisa avaliar. É feita uma avaliação do períneo dessa mulher, uma avaliação ginecológica, onde a gente vai avaliar o grau dessa bexiga caída, que é a famosa bexiga caída, né? Isso. Então, a gente vai avaliar o quanto essa bexiga ela é caída. Se precisa ir para cirurgia, porque antigamente só tinha cirurgia, né, para colocar aquela famosa telinha ali, né, subir a bexiga ou fazer períneo. Mas hoje a gente tem as tecnologias que a gente pode lançar a mão nos casos mais leves a moderados. Então, não necessariamente precisa ir para cirurgia. Tá. Então, para as mamães aí que estão assistindo, que acabaram de ganhar, é normal. Pode ser que passe, mas se não passar, é bom fazer um acompanhamento para ver
E até fortalecer, né, durante a própria, né, gestação, fortalecer esse assoalho pélvico ali, fazer exercícios importante. ali. Isso é importante, que você consegue também, muitas vezes, prevenir. Nossa, legal. Pilates. Pilates. Muito bom aí o pessoal que tá assistindo, que mandou perguntas pra Fer. Comenta aí, viu, se foi respondido, né? Dá uma Se interagida tiver mais aí. perguntas. Sim, Verdade. mande mais perguntas. Alguns mandaram abraços, que conhecem a doutora, já. Depois eu te mostro. Que legal, que legal. Que bom! A gente já vai caminhando pro final, doutora, mas antes queria pedir para você explicar um pouquinho. É que a gente fez muita pergunta, né? Mas hoje, a sua atuação, hoje você atua uma clínica própria né, para deixar o convite pro pessoal conhecer mais o seu trabalho, né? Então, acho que é legal você falar aí as frentes de atuação e, de repente, se tiver mais alguma pergunta aí, Sim. Maurílio e Fer, né? Certo. Então, hoje, eu trabalho em todas as fases da vida, né? Mas o meu foco maior ali é realmente a questão da reposição hormonal e da parte de rejuvenescimento íntimo, né? O uso das tecnologias, a parte estética e a parte de suplementação, né? Toda a suplementação ali de vitaminas, de minerais. Eu atuo hoje, a minha clínica fica ali na Avenida Ayrton Senna da Silva, 850, em Londrina, Paraná. Legal, muito bom mesmo. Bem pertinho ali da rotatória da Madre, né? Bem pertinho da rotatória da Tem Madre. estacionamento na frente ali. Segurança. Quer deixar também suas redes sociais aí pro pessoal te achar? Então, meu Instagram é @DéboraBolognese. Bem fácil. Isso aí. Você grava bastante vídeo assim, igual o Maurílio também? Eu acho, Grava, que ele, né? eu acho que ainda não cheguei no nível dele. Mas ela é muito mais famosa, igual a minha sobrinha fala. É, muito mais famosa. Que legal. Beijo pra Famosa Manu. irmã do Maurílio. Tá bom. Que legal, que legal. Eu agradeço muito, Débora. Desculpa a brincadeira aí, o pessoal também que assistiu de repente, né? A gente é algo que pra gente é um pouco diferente. Obrigado, Fernandinha, por ter vindo aqui colaborar com o nosso G1Cast, né? Muito legal mesmo essa troca. E que possa também quebrar um pouquinho do tabu, né? E falar de forma aberta. Eu acho que é muito válido isso, porque tem tantas mulheres que às vezes, né, se preocupam e querem tirar uma dúvida ou não sabem nem que existe algum tipo de tratamento assim. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais acesso a gente dá e menos preconceito existe em torno disso, né? Então, muito legal, né, Maurílio? É isso aí. Encerrando aqui, episódio 66. Deixe o seu like, compartilhe aí, ative o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal. Episódios a cada 15 dias, acompanhe nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado, minha irmã, Débora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo, Vinícius, Maurílio, Fê. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Prazer E fico à é disposição. E obrigado, Fer, também, né, pela participação.